Agora vamos para o quadro Entendendo o Cérebro, com a doutora Francine Mendonça. E o assunto de hoje é repercussões neurológicas. Bem-vinda. Muito obrigada, Gi. Olha, está sendo muito frequente as queixas de memória, concentração, não vem aquela palavrinha. Você está sofrendo isso? Semanas após a infecção da Covid, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Mas é daqui a pouquinho. Doutora, as repercussões neurológicas, elas só existem no momento da infecção ou depois que a gente começa a ver os efeitos da memória, falhar, fadiga, essas coisas? Então, Gi, existem repercussões no momento agudo, tá? E repercussões de longo prazo. E nós está havendo uma grande preocupação das pessoas e muitos pacientes, inclusive jovens, estão indo ao meu consultório falando, doutora, eu estou lento, eu estou com perda de memória, eu quero falar uma palavra e não consigo lembrar palavras simples, como caneta, por exemplo, né? Então, eles estão indo ao meu consultório se questionando o porquê. E o fator comum é que eles tiveram a Covid-19. E mesmo casos que não foram graves, casos leves da Covid-19, vêm gerando esses problemas cognitivos. Então, existem vários. A comunidade científica geral tem denominado de Covid longa, ou síndrome pós-Covid-19, tá? Porque vem havendo várias repercussões, queixas, doenças, após cerca de 12 meses após a infecção pela Covid, tá? E em grande parte em casos leves, como eu venho falado. Quais são essas repercussões, né, causadas aí pela Covid-19? Nós temos fadiga, síndrome da fadiga crônica, tá? Alterações cognitivas, como a névoa cerebral, que eu vou mostrar para vocês. Dores articulares, musculares, enxaqueca, por exemplo, alterações do sono, tá? Alterações até do ciclo menstrual. Também? Tem falta de concentração também, doutora? Falta de concentração também. Nós temos o que nós chamamos de névoa cerebral. É um termo utilizado aí nos textos de língua inglesa, que corresponde às alterações cognitivas referentes a, por exemplo, diminuição na velocidade de processamento, dificuldade em finalizar tarefas, déficits atencionais, por exemplo, memória, a pessoa que tem déficit de atenção, memória, vai lá na cozinha e esquece o propósito de ter ido, por exemplo, alterações de linguagem, vai falar o nome de uma caneta, um copo, esquece. Isso em pacientes jovens, você acredita que o pico de incidência dessa Covid longa está entre 39 e 45 anos. Tá? Então, pacientes jovens que vêm com dificuldades até em seu trabalho, dificuldade de realizar o seu trabalho, dificuldade de estudar, tá? Então, é como se o cérebro tivesse realmente, assim, em uma névoa, tá? Então, isso vem sendo queixa frequente. E mesmo quem não tinha nenhum problema com concentração, déficit de atenção, memória, quem não tinha nenhum problema, o Covid afetou, igual você falou, os jovens. Gente, eu vou dar um depoimento pessoal, né? Eu tive já a Covid há uns 3 meses atrás. Durante, eu tive uma, né, eu pensava, não acompanhava, eu queria falar e não acompanhava. E não voltou 100% ainda, né? Antes eu pegava, sei lá, uma coreografia vendo uma vez, agora eu preciso ver umas 3, 4 vezes. Então, assim, antes eu passava o olho, eu já vi, agora eu preciso ler e reler. Explica pra gente como que afeta o sistema nervoso, né? Como que o Covid afeta o sistema nervoso pra gente entender. Ótimo, a gente tem alguns mecanismos, né, para o Covid ir lá atingir o sistema nervoso. Um que é o comum seria a principal conexão entre o nariz e o cérebro, que seria através do nervo olfatório, tá? Então, como a Covid, ela infecta primeiramente as vias aéreas, esse vírus ele pode ter acesso ao nervo olfatório e ter contato direto com o cérebro.
Essa é uma das possibilidades. Outra é por disseminação sanguínea, não é? Então, o vírus ele pode causar uma cascata inflamatória. Esse processo inflamatório pode gerar dano cerebral, né? E tem uma que a gente chama de cavalo de Troia. É uma célula infectada na periferia, mas essa célula consegue penetrar no sistema nervoso e consegue levar esse vírus para o sistema nervoso. Então, são vários jeitos, então, que ele pode... Vários jeitos, exatamente, que estão sendo estudados do Covid atingir o sistema nervoso central. Mas o porquê, né, que está causando essa Covid longa, não é? Ou seja, sintomas que vão piorando, né, ao longo de semanas após a infecção aguda. Existem algumas teorias, na verdade, muitas pesquisas estão sendo realizadas, né? Muitos estudiosos estão colocando que existe a possibilidade de fragmentos do vírus, tá, serem como se fossem imunes ao nosso sistema imunológico. É como se eles ficassem num reservatório em que ninguém atinge, o nosso corpo não consegue atingir. Nossa. São reservatórios, santuários anatômicos do vírus que eles estão colocando. Então, esse vírus ele pode permanecer ali inativo ou mesmo causando inflamações locais com o passar das semanas, dos meses, né? Ou mesmo ser o responsável por ativar o nosso sistema de defesa e fazer com que ele reaja contra os nossos próprios componentes. Então, essa é uma das possibilidades, né, que se coloca do porquê que vários sintomas estão acontecendo cronicamente pós-Covid. E já tem um exame, doutora, que é feito para saber se foi realmente por conta do Covid, né? Que a pessoa está com falta de memória, enfim, com déficit de atenção. Tem algum tipo de exame, não? Então, especificamente não. Os estudos estão sendo colocados, mas assim, não tem, por exemplo, um exame que vai dizer assim, olha, você tem a névoa cerebral devido à Covid-19. Não tem, agora então, não tem como comprovar. Não tem aquele exame. Muitas alterações estão sendo feitas em anátomo patológico, microscópio, né, com tecidos de pessoas que, infelizmente, vieram a óbito, tem sido analisada. Mas, assim, em consultório, não tem um exame. O que é que a gente pode... exames de ressonância, né, para alterações grosseiras e a avaliação neuropsicológica, né, para ver, porque a avaliação neuropsicológica, ela testa as habilidades cerebrais. Então, a gente consegue mapear quais habilidades do cérebro estão comprometidas, se é a memória, se é a linguagem, se é a função executiva, a capacidade de realizar tarefas. Entendi. Então, existe essa possibilidade da gente fazer, mas um exame que indica a causa direta, não, tá? Isso não Eu soube também temos. que o Covid ele pode gerar derrame, convulsão, também é verdade? Isso. O Covid, além, né, dessas repercussões da névoa cerebral cognitiva, ele pode causar de forma mais aguda até durante o processo infeccioso. Mas isso só durante o processo ou depois também? Geralmente durante o processo infeccioso, tá? Geralmente durante. É mais frequente. Lógico que tem relatos do pós, mas é menos frequente. Então, pode estar causando AVC, principalmente o isquêmico, aquele que entope o vaso, tá? Por quê? Porque o Covid, ele pode gerar uma tendência maior de coagular o sangue, né? Então, coagulando esse sangue, esses coágulos podem entupir uma artéria cerebral e causar o AVC, tá bom? Outra possibilidade são convulsões, tem pessoas que estão tendo convulsões, ou mesmo alterações do nível de consciência, né? Agitações psicomotoras, mesmo com quadro leve pulmonar. Então, o que seria mais provável pela Covid-19, tá? Alterações dos nervos, alterações periféricas dos nervos, tá? Podem ser geradas. E, enfim, isso no quadro mais agudo, né, da Covid, isso pode estar acontecendo mais frequente. Mas isso durante só, né, a infecção? Geralmente. Geralmente, mas não tem nada... Ainda está muito na receita, todo mundo estudando, pesquisando, isso, tá... ninguém tem ainda, né? Parecer completo. Exatamente. Definitivo. Então, inclusive, eu achei um fato bem interessante, né? Porque nós tivemos várias pandemias, né? E muitos desses sintomas, por exemplo, da névoa cerebral, foram vistos em outras pandemias, por infecção por outros vírus, tá?
Só que, veja, mais antigamente era muito fácil, os médicos eram muito rápidos em dizer que essas alterações, né, de concentração, atenção, eram alterações psicológicas pós-Covid. E muitas pesquisas foram negligenciadas nesse período. Na última década, aí, com a pandemia da Zika, do Ebola, não é, mais estudos estão sendo feitos e que tem se colocado o termo cauda longa da pandemia. São esses sintomas que a gente está vendo na Covid-19, mas que em outras pandemias chama também... cauda longa. Cauda longa, porque esses sintomas que vêm semanas após a infecção aguda pela Covid-19. A Karen, também dores no peito, enxaqueca. Isso. Tudo isso vem após Covid, né? Ou durante. Alterações de cheiros e sabores, né? Muita gente também... Essa é aquela síndrome pós-Covid, aquela Covid longa. Semanas após, pode estar acontecendo esses sintomas. E assim, pode durar por muitos meses, né? Então, mas geralmente... As pessoas, elas tendem a melhorar desses sintomas de forma completa. Sim. Não se sabe ainda até quanto tempo pode levar. A gente não pode dizer se vai permanecer. As pesquisas que a gente tem, quanto dá um tempo de pandemia. Né? A gente não saber se a memória vai voltar, se você vai ficar concentrado, vai conseguir ficar mais concentrado. Isso, a gente tem o quê? Pelo menos um pouquinho mais de um ano, né, de pandemia. Então, ainda está se vendo quanto tempo isso pode durar, né? Tratamento tem? Como é que está sendo feito os tratamentos? Então, o tratamento para essas repercussões cerebrais, como a Covid longa, a névoa cerebral, enfim. Até, só fazendo um adendo, outro sintoma da síndrome pós-Covid são as erupções cutâneas, processos alérgicos que vem acontecendo, né? As erupções da pele, tá? Mas, assim... Ainda está sendo estudado, assim, muitos tratamentos estão sendo colocados com pouca evidência científica. Por exemplo, estão utilizando até substâncias de chá verde, da cebola, para tratar e testar, até vitamina B, a niacina, que é um antioxidante, mas sem uma comprovação científica, digamos assim. Vários testes estão sendo feitos com anti-inflamatórios, porque se imagina... Existe um processo inflamatório duradouro da Covid-19, estão, né, fazendo estudos com os anti-inflamatórios, que seria uma proposta, né, uma possibilidade. Outra coisa que está sendo testado é que existe uma teoria que coloca, né, um estudo, que a infecção pela Covid-19 pode alterar a nossa flora intestinal, a nossa microbiota, tá? Gente, até isso. Até isso. E que pacientes com infecção pela Covid pode estar gerando um supercrescimento bacteriano, né? E esse próprio crescimento bacteriano pode estar gerando esses sintomas, né, a longo prazo. Então, veja quantas possibilidades. O que é que se tem feito também? Terapia ocupacional, né, para os pacientes. São alguns tratamentos, então, que podem ser feitos? Terapia ocupacional. Outras terapias que estão sendo testadas são terapias de constituição autônoma, porque um dos sintomas é desautonomia. O que é isso? Seria aquele aumento da frequência cardíaca, aquele desconforto por atividades rotineiras. Nada. Fazendo atividades básicas. Conversando e começa a ter taquicardia, né, de forma incômoda. Né? Isso pode ser uma desautonomia. Então, e a própria fadiga crônica tem sido trabalhada com essa terapia de constituição autônoma. Como é isso? São exercícios de aumento da amplitude, sequencialmente, atividades aeróbicas que não ultrapassam a frequência de 85 batimentos por minuto, para restabelecer as novas conexões do corpo, para diminuir a síndrome da fadiga crônica. Então, assim, são terapias. Medicações específicas nós não temos. Estão sendo testadas várias, como eu coloquei aqui, né? Sim. Anti-inflamatório, probióticos, né? Sim. Ou seja, a reconstituição de flora, várias estão sendo testadas, vitaminas estão sendo testadas, mas não temos ainda, infelizmente, para o nosso desânimo, né, dos pacientes e médicos, que a gente quer para já, né? Enfim. O que a doutora, então, dá de dicas, né? Fala para as pessoas que estão sentindo, nossa, minha memória, estou com déficit de atenção, estou com fadiga, né? Isso pós-Covid. O que a doutora pode indicar para as pessoas estarem fazendo? Ótimo. Muito boa pergunta, porque, assim, eu preciso lembrar que nem todos
que esses sintomas não necessariamente são devidos à Covid-19. Sim. Existem outras causas que podem gerar isso. Alterações de tireoide, alterações vitamínicas, transtornos ansiosos e depressivos, Sim. tá? Síndrome do pensamento acelerado. Então, tem outras causas para esses mesmos sintomas da névoa cerebral, tá? Então, é interessante você procurar um profissional médico, um neurologista, para poder estar avaliando se existem outras causas para o teu comprometimento cognitivo, enfim, para esse sintoma de névoa cerebral, Covid longa, né? Ou se isso realmente pode ser uma repercussão pós-Covid, né? O próprio profissional ele pode indicar uma avaliação, né, do neuropsicólogo e tentar fazer terapias, né, direcionadas a terapias ocupacionais e outras terapias direcionadas ao déficit. Tá deficiente mais a memória, a linguagem. Então, tem terapias, né, que podem ser utilizadas, não medicamentosas, mas com profissionais, terapia multidisciplinar, que pode estar te reabilitando, tá? Mas não precisa pavor, tá? Sim. Porque a maioria dos pacientes vem recuperando, né, desses sintomas. É gradual, a maioria, né? Vai aos pouquinhos, né? Exatamente. Não tem jeito. A minha tá voltando, gente, aos pouquinhos. Eu não tô 100% ainda, mas já tô voltando, entendeu? Já a gente chega lá de novo, eu espero. Tá aí, doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro. Falamos hoje sobre repercussões neurológicas do Covid-19. Podem interagir com a doutora, agora ela vai passar todos os contatos, vai fazer enquetes, faz tudo isso. Obrigada, Vi. Você está lindíssima de vermelho, combinandinho comigo. Parece até que a gente é a mesma figurinista, gente. Não é massinha. Então, eu vou passar para vocês o meu Instagram, se vocês tiverem dúvidas. O meu Instagram é doutora Francine Mendonça, tá? DRA Francine Mendonça. Mandem suas sugestões, suas dúvidas, que eu vou estar respondendo assim que eu puder, porque a rotina de médico não é fácil. Mas assim que eu puder eu respondo, tá bom? Eu vou adorar estar interagindo com vocês. DRA Francine Mendonça. Boa tarde. Obrigada, viu, doutora? E até a próxima. Olha aí, gente, ó, já bota o QR Code aí. Isso, aproxima a tela do celular, põe o QR Code e vai direto no meu Instagram, tá bom? Boa, beijo. Doutora. Muito obrigada, viu? E a gente vai ficando por aqui, mas ele vem chegando na sequência. É com você, Luciano Faccioli. Beijo, gente. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui na Tarde Top na Rede Brasil de televisão. Você é Nordeste no Brasil, é mesmo? Rio de Janeiro, região Norte, interior do estado, Grande São Paulo, litoral, Porto Alegre, alô Rio Grande do Sul, até o estado como um todo, alô Paraná, alô Piauí, alô Paraíba, ei meu Deus do céu, alô Pernambuco, onde morei, um abraço aos pernambucanos, a todos vocês que nos veem, muito obrigado, viu? Eu sou o Luciano Faccioli, muito prazer, e essa é a sequência da Tarde Top, sempre nós pontuamos e temos essa preocupação de temas oportunos, temas interessantes, temas atuais e pontuais para que vocês continuem. O senhor que está me vendo aí, está olhando? É com o senhor que eu falo, com a senhora, moços, moças e famílias inteiras, crianças também, que nos assistem aqui na Rede Brasil. Está no site, no rbtv.com.br, muito obrigado, bem-vindos e bem-vindas também. Acompanhe a programação Rede Brasil. Lembrando que às quartas-feiras, EV Sobral comando em revista. E aos finais de semana, cada filme legal, aqueles filmes mais antigos, aquelas séries de ouro, não é? Poxa, bem legais. Acompanhe a nossa programação, nosso site sempre atualizado, mas sempre atualizado com toda a nossa programação. Bom, papo de hoje, até porque eu não entrevisto ninguém, já comunico às médicas que aqui estão. Se veio para conceder uma entrevista? Eu acho que sim, bom, né? Acho que veio a empresa errada, hein? Para uma entrevista? Bom, se já cantou que não, então... Que não, né? Bate-papo, bate-papo. Senão aquelas entrevistas não cansam quem nos vê, não tem jeito não, viu? Olha, a doutora Valéria Goulart, que é médica nutróloga, óbvio que eu não falar que é minha médica, senão perde o registro e pode ter o diploma cassado, óbvio, não é? E doutora Cristina Salomão, que é reumatologista. Talvez venha a ser a sua médica. Não, pode ser, mas isso é para o futuro, não vamos antecipar nada, né? O papo de hoje é a questão de artrite, não é? Ou da doença, ou das questões, ou sintomas a partir de uma artrite que a pessoa tenha. Coronavírus e as doenças reumáticas, vamos lá.
A pandemia é uma realidade? Sim. A infecção por coronavírus em pacientes com alguma doença autoimune pode agravar, sim, os sintomas da inflamação. O que ocorre em pacientes que possuem artrite reumatoide, mas o que poucas pessoas sabem, talvez seja o seu caso de não saber, não é? É que a alimentação adequada tem o poder de remédio. Tem o poder do remédio, mas tão eficaz quanto o remédio ou próximo do que seria uma medicação, no caso com química, doutora Valéria Goulart? Bom, é um prazer muito grande estar aqui, Fatioli. Não, a gente não pode confundir que, lógico, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, que a doutora Cristina vai explicar bastante, com detalhes para a gente, mas a alimentação ela vai ajudar, vai ser coadjuvante, né? Então não vai curar, porque infelizmente é uma doença que não tem cura. Pode atrapalhar também, pode prejudicar, agravar. Pode agravar, dependendo do que você come. Tá. Doutora Cristina Salomão, vamos aqui logo na primeira pergunta, aqui na lição de casa, senão a Andréa Macarian invade aqui, me agride, aí vai ser uma confusão danada. O que é artrite reumatoide? Vamos naquele tradicional beabá para que as pessoas possam entender melhor. E obrigado por estar aqui. Ok. Artrite é o nome genérico que a gente dá para qualquer articulação inflamada. Então, qualquer articulação inflamada significa artrite. Mesma coisa que amidalite, faringite, essas coisas, você tem uma artrite. A artrite reumatoide é uma doença específica, na qual você tem inflamações articulares. É uma doença sistêmica, não é só uma doença articular, as suas articulações inflamam. E tem uma característica especial, é uma artrite simétrica. Se você tem de um lado, você vai ter do outro lado também. Ela gosta muito de acometer as pequenas articulações. Então, as pequenas articulações da mão, punhos, pés. E à medida que a doença vai progredindo, ela começa a pegar outras articulações e articulações maiores. Eu não tenho conhecimento, óbvio que não, que a senhora, ou que vocês têm, não é? Dá para se confundir, ou a pessoa pode até confundir artrite com gota? Nada a ver. A gota é um outro tipo de artrite, então quando você tem uma junta inflamada com gota, ela está com artrite. Sim. Mas é uma artrite causada por gota. Sim. A gota é uma artrite monoarticular, é uma articulação só, que também pega preferencialmente algumas articulações e principalmente nas fases iniciais ela é muito curta, ela é autolimitada. Então ela dura 5 a 7 dias. Para a gente isso é muito curto. Período do antibiótico? Anti-inflamatório. 7 dias do anti-inflamatório, sim. Então ela dura 5 a 7 dias e acabou, melhorou, o paciente esquece de procurar médico porque melhorou. Artrite. Aí é que vem o erro? Aí que vem o erro. Porque no caso ele poderia tratar a partir daquela inflamação ou daquela aparição da situação da própria artrite reumatoide por uma próxima oportunidade ter a prevenção. A gota é derivado da artrite reumatoide? Não é esse raciocínio. A gota é uma doença metabólica. É por acúmulo de ácido úrico na articulação. A artrite reumatoide é uma doença autoimune e inflamatória. A gota, até para quem está nos vendo agora, doutora, é real que é de quem tem o costume de ingerir bebida alcoólica, não? Tem essa relação direta? Ah, que legal que você perguntou isso. Mito. Então é isso que eu queria saber. Mito. Todo mundo fala, bebe muito, então tem gota. Ou quando, gota, tem uma sede, hein? Aí você pega uma freira de 70 anos Não é, Rony, não é. E ela, mas como? Eu não bebo, né? Será que não? Parece que não. Na verdade, a gota existe, na grande maioria das vezes, porque você não tem uma enzima no rim que deveria expulsar o ácido úrico do seu organismo. Isso é um defeito enzimático, ele é genético. E você nasceu com essa enzima, você não nasceu com essa enzima. Então, a pessoa que não tem... E tem diferentes níveis. Então, tem gente que tem muito pouco da enzima, tem gente que tem nada da enzima e modifica muito uma pessoa para outra. Ok. Então, a pessoa já está naquele limite. Pensa um copo cheio. Um copo cheio até a boca. A pessoa já está naquele limite do ácido úrico. Aí, na hora que você come muitos alimentos ricos em ácido úrico,
os derivados de substâncias que a gente chama por de exemplo, purinas. Por exemplo. Carne vermelha, Tá. frutos do mar, Tá. cerveja. Tá. Combinam muito bem. Sim. Na hora que você comeu um excesso daquilo, aquele copo que estava na boca, transborda. Perfeito. E é aí que você vai ter a desencadear uma crise. Mas ela não foi causada por isso. Se a Valéria se entupir de camarão, ela não vai ter uma crise de gota. Ela tem a enzima. E o coitado comeu um camarão e já desenvolveu a crise porque é aquele copo até a boca que estava com problema. Perfeito. O que eu tenho que fazer não é martirizar as pessoas com dietas muito rigorosas. O que eu tenho que fazer é corrigir a raiz do problema. Doutora Valéria, já falamos da questão da cura pelos alimentos, né? Mas no caso da artrite, ela pode ser caracterizada por crises fortes de dor, né? Aí, como é que a gente pode detectar? Vale para as duas também, vamos bater papo aqui os três, né? Como é que a gente pode diferenciar, nós somos leigos ou pacientes, né, de vocês, como nós podemos aliviar esses sintomas pela alimentação? Ou, de repente, imaginar ou ter a certeza de que, caramba, eu comi tal, e é isso que está me dando uma dor ainda maior. Como é que a gente pode detectar ou encontrar ou desconfiar que seja, né? Então, até procurá-las no consultório? Em primeiro lugar, artrite reumatoide, vou voltar no que a gente começou. É uma doença autoimune e uma doença inflamatória. Sim. Então, ela não é culpa sua e não está muito relacionado com o que você faz. Tá. Ela tem períodos que ela pode piorar, tem períodos que ela pode melhorar. E é muito comum o paciente se sentir culpado. O que eu fiz que eu piorei da artrite reumatoide? Você não fez nada, você está de boa. O único problema é que a artrite é malvada e ela piorou. Entretanto, sim, uma alimentação inadequada pode piorar a evolução do curso da doença para o paciente. E aí é a dica da Valéria. Agora... Bom, a artrite reumatoide aqui no Brasil já tem cerca de 2 milhões de pessoas que possuem artrite, né? Muito comum, principalmente das mulheres. Expressivo, né? Principalmente as mulheres, né? Elas são bem cometidas e às vezes no seu auge, né? Às vezes 30, 50 anos por aí. Então, realmente é uma coisa que é limitante, né? Acaba tendo a capacidade funcional dela comprometida. E existem alguns gatilhos, né, que podem. A pessoa, às vezes, acorda, principalmente a genética. Então, às vezes, a pessoa, se tem na família alguém com uma tendência a ter artrite, infelizmente, pode ter. E alguns alimentos, eles podem até aliviar. Teve um trabalho que eles fizeram na Índia, que eles fizeram uma revisão de 194 trabalhos científicos para ver quais são os alimentos que poderiam dar até um certo alívio na parte da artrite, né? Porque realmente a artrite, conforme a doutora falou, é uma inflamação das articulações, uma coisa que incomoda bastante. Não é necessariamente, para as duas. Vou falar, poxa vida, sem desrespeitá-los e desrespeitá-las, não é isso. Mas falar o que a gente ouve na rua, pelo menos eu, né? Artrite é coisa de velho, é coisa de velho. Nada. Que legal que você perguntou. Outro mito. Outro mito, é mesmo? Outro mito. Nós temos crianças com artrite. Eu ia perguntar isso, crianças. Adolescentes e algumas doenças são características do adulto jovem. São doenças que são realmente do mal. Né? Imagina que elas pegam uma pessoa no auge da capacidade produtiva, de trabalho, que deveriam estar pagando conta, cuidando de criança, indo trabalhar. E, de repente, a pessoa fica sem conseguir abotoar um botão de dor, de limitação. Qual é a dor? Qual é a dor, enfim, qual é a sensação? É de dar choque, é isso, não? Não. É dor. Como se fosse, eu não sei, próximo a uma cãibra também não? Não. Então, desisto. Qual é? Tem várias dores que a gente caracteriza. Quando a gente fala de dor de cabeça, se você algum dia convidar alguém para falar de dor de cabeça, ele vai falar que tem 10 características da dor de cabeça. A dor articular não, ela dói. Mas que lembre, não sei se a pergunta é correta, me corrijam, fiquem à vontade. Lembraria qual dor, assim, de repente? Um inchaço. Uma dor como se tivesse um furúnculo, uma coisa para explodir, um inchaço. Algumas pessoas falam que sentem como se estivesse amarrado. Algumas pessoas falam como se estivesse solto. Mas a dor da artrite, ela é dor.
Tá. Voltando na alimentação, doutora Valéria, qual é o alimento, ou quais são, né, ou quais seriam, não, quais são os alimentos que, de repente, devemos, à medida do possível, lógico, né, não quer o mundo ideal, evitar, para evitar uma situação de doenças reumáticas, vai que seja? Bom, de alimentos para evitar, depois vamos falar os alimentos que ajudam, né? Tá. Então, assim, para evitar, existem diversas substâncias que elas são consideradas até tóxicas. Tá. Por exemplo, até o churrasco, por exemplo. Não fale isso. O churrasco. Não, doutora, o churrasco não. Marcelão, Rony, Cauê, Diego, Ricardo, Tamburello, não. Porque o churrasco, você deixa ele ficar muito escuro, aquela parte preta, ele vai liberar algumas substâncias, chamam ages. E essas substâncias, elas formam... podem piorar as inflamações. Tá. Então, churrasco, o excesso de sal, que hoje em dia as pessoas comem muito alimento com muito sal. O glutamato, né, que é aquela substância que usa para realçar o sabor, usa bastante na culinária, né? Não podemos falar o nome comercial aqui. Então, as pessoas usam em tudo, né? Isso também pode piorar a sensação de inflamação, que a gente fala que são alimentos inflamatórios, né? Também existe... alimentos ultraprocessados, né, que são industrializados, bolacha, biscoitos, embutidos, né? Então, isso tem tudo muito químico no nosso organismo. Chá ou suco de caixinha, é o meu linguajar, é meu jeitão de ser. Aquilo é uma praga, Nossa, é um veneno, né? É um veneno, porque um dos causadores também é o excesso de açúcar, porque às vezes você não só o açúcar, está escrito destrose, glicose, tem várias substâncias, maltose. O que é pior, o suco de caixinha ou o pozinho que dissolve na água lá para Pararimpapã? Bom, todos são... Empate técnico? Todos são ruins, né? Então, realmente, eles têm um malefício muito grande à saúde pelo alto teor de açúcar, que isso vai levar até a pessoa ter uma... hoje tem muita resistência à insulina, o corpo começa a subir muito insulina. A insulina é um dos maiores fatores anti-inflamatórios, aumenta a tendência da pessoa ter diabetes. Mas sabe também, tem alguns alimentos que as pessoas comem no dia a dia, isso pode também ser ruim para quem tem artrite, chama solenágenos. O que são? Traduzindo? É o tomate, o pimentão, a batata branca, né, que é a batata inglesa, e a berinjela. Tem pessoas que às vezes... Sim, tem pessoas que às vezes têm essa substância que o corpo vai produzindo e ele não consegue eliminar. Às vezes o corpo da gente só elimina 78% dessas substâncias, elas acumulam, isso pode provocar inflamações. Então, às vezes a pessoa não pode ficar comendo sempre, não é que não é para comer. Então tem que ser sempre rodízio, com moderação, rodízio na alimentação. Você fala, Valéria, aliás, para quem chegou somente agora, não é? Ao programa, estamos recebendo a doutora Valéria Goulart, que é médica nutróloga, e a doutora Cristina Salomão, que é reumatologista. Isso tantos programas já utilizam, né? Mito ou verdade, que seja lá o que for. Aliás, um abraço ao Arnaldo Duran, da Record TV. Trabalhei com o Arnaldo tantos anos e faz um quadro com muita competência lá no Domingo Espetacular, na Record, de muita informação. É bem bacana, com bastante conteúdo. Arnaldo, um grande abraço para você. O tomate tirou a semente, tirou o mal que o tomate faz? É mentira ou é verdade isso, hein? Na verdade, a semente, ela tem até bastante, por incrível que pareça, está falando de ácido úrico, também isso não é muito bom para o nosso... nocivo. Então, seriam às vezes... Não para quem tem. Para quem tem gota, né? Não é para uma pessoa normal que tem, porque o tomate tem todos os benefícios. Tem o licopeno, que é excelente antioxidante, inclusive para quem tem na família suspeita de câncer de próstata ou já teve algum parente, é muito bom o licopeno, que é um derivado da vitamina A. Mas, assim, existem esses alimentos que eles são maléficos, né? E depois a gente vai falar quais são os benéficos. Inclusive, vão dar até um shotzinho que é maravilhoso para poder quem tem artrite. Agora, antes disso, eu vou lembrar de outro alimento que é terrível para a artrite. Hoje vocês estão judiando, viu? Eu estou tão triste. Diga. Muito alimento. Isso é com eles. A obesidade, ela gera inflamação. O tecido adiposo, ele acumula substâncias inflamatórias e a resposta do paciente obeso ao tratamento reduz por causa dessas substâncias que são retidas no tecido adiposo. Então, infelizmente, pensa que conjunção de fatores ruins. O paciente está com dor, ele não consegue se locomover, não consegue fazer exercício, não consegue sair para caminhando, que ele está com dor. Largou a academia, não consegue segurar um pezinho.
vários remédios que nós usamos, eles tendem a causar um ganho de peso, se o paciente não receber um acompanhamento adequado e tal. E aí eu falo para ele que a obesidade vai piorar a artrite. Então, um acompanhamento adequado, nutricional e a ênfase em voltar ao exercício assim que possível é muito importante, porque a obesidade gera inflamação. A gente vai ao intervalo da Tarde Top. Na volta com as doutoras Valéria e Cristina, eu quero falar elas vão falar dos alimentos benéficos. E a gente vai falar de um tema que eu sempre pergunto, sempre volto quando vem colegas profissionais como vocês aqui à Tarde Top, que é o que mais funciona na balança. Bom, que não seja a balança, o que mais funciona, é o exercício ou a vida regrada na questão da alimentação, que tem um peso maior e mais determinante para uma melhora da vida ou de uma vida saudável. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Aguardem, por favor, até já.